Fala galera, tudo bem? Augusto aqui. Sejam bem-vindos, tá, para mais um momento de operações. Você está no canal Augusto Opções Binárias. Aqui você vai aprender a operar opções binárias utilizando Price Action, estratégias em suporte e resistência, rompimentos, padrões de candle, enfim. Então, o meu objetivo aqui é ajudar você a ter mais clareza e precisão em suas operações. Então, sem mais delongas, né, vamos para o vídeo. Aproveitando aqui, né, agradecendo aí o Aloísio, deixou um comentário nos nossos vídeos, né, falando, né, sobre a força da macro. Então, é realmente muito interessante, tá, Aloísio? Sua pergunta, né, que você fez. Eu estou fazendo uma entrada aqui, já usando a lógica da macro, tá, para te mostrar, né? Só fazer assim um reforço, né, no que eu te expliquei no seu comentário, né? A gente está dentro do movimento macro de queda, ó, tá vendo? E eu estou fazendo uma entrada de venda aqui, ok? Até, não foi do jeito que eu queria, né? Eu queria aplicar uma defesa aqui, mas eu acho que vai dar certo porque a gente está na macro de queda e o movimento ele vai ficar encorpado, tá? Ele não vai ficar um movimento qualquer aqui, tá? Então mais 8 segundos. Olha lá, tá vendo? No último segundo, ó, ele vai tomando forma, tá? Então não era nem para mim ter feito essa tentativa de correção, né, sem precisão, né? Porque eu botei em risco aqui a nossa operação. Mas isso é para mostrar para o Luiz, né, que realmente ele interfere, tá? O movimento macro ele interfere nas movimentações dos candles, tá? Depois eu vou mostrar para você ver com os seus próprios olhos, tá? Como que tem diferença, tá? Inclusive, se você é inscrito no nosso canal, fica com a gente aqui até o final. Você não vai se arrepender, tá? Do que eu vou mostrar aqui para você, tá? Então, ó, praticamente batemos a meta, né? Mas eu vou arriscar mais uma, tá? Ó, agora o movimento está tomando um rumo diferente, né? Que a gente viu a movimentação, ela fazer um desenho gráfico aqui, né? Então vamos abrir no outro par de moeda. Eu quero pegar outro movimento macro aqui, ó, no Euro JPY, para mostrar, né, para reforçar ainda mais com a Luísa também, ó. Tá vendo? Movimento macro de queda, ó, certo? Bom, aqui nós estamos vendo uma tendência de alta, né? Tá buscando uma determinada região. Ó, os vendedores, né? Tentando, né? Romper a região, não estão conseguindo. Ó. Aí, vamos aguardar, ó, que o movimento macro ele pode interferir nessa movimentação, tá? Vamos aguardar. Ó, tá vendo aqui? Olha lá, ó. Movimento vendedor soltou uma ignição daqui, né? E tá partindo para cima do suporte aqui, ó, aqui embaixo. Ó, vou até puxar uma linha aqui pra gente entender certinho o que tá rolando aqui, tá? Ó, aqui já tá acontecendo uma quebra de estrutura, né? Ele respeitou aqui, quebrou a estrutura,
Tá formando uma nova figura gráfica. Ó, aqui estamos vendo aqui o movimento vendedor acelerar para chegar na região de suporte. Ele já tentou romper uma vez, não conseguiu. Compradores agora fazendo uma impulsão, né? Para poder já sair para fora dessa região de venda, né? Ó, nitidamente é uma região vendedora, né? Ó, ela tá caindo, ela tá em queda. Aí os compradores aqui começou a aumentar o volume, tá? De compra, né? Mas será realmente que pode acontecer um rompimento aqui? Porque a macro, ela tá influenciando, tá, gente? Nesse momento aqui, tá? Ó, vou vender, tá? Ó, já me tacou para baixo. Você viu como que influencia? Você viu como é que influencia, né? A injeção, a força de venda é tão forte, mas tão forte que se você entra, você é jogado lá para baixo, né? Olha lá, mais 4 segundos, 3 segundos, né? Vamos lá. Eu nem vou abrir outro par de moeda, né? Vamos abrir, vai. Não, nem vou abrir, vai. Nem vou abrir. Porque a macro já tá a nosso favor. Olha lá, ó. Tá vendo a explosão que dá? É diferente, tá? Quando você tá comprando, você tá contra o vento. Olha lá, tá vendo? Ó? Mesmo a gente pegando errado, ainda, né? Batemos a meta, tá? Com uma gordurinha extra ainda por cima. Então, pessoal, deixa eu só fechar aqui então. E vamos aqui, né? Só reforçar, né? É uma sessão da tarde que a gente está fazendo aqui, baseada no depoimento do Aloísio, né? Aloísio, repare bem aqui, ó. Vou colocar aqui o ferramenta, tá? Para você entender, ó. Movimento macro, tá? Ó, movimento macro. Eu posso interligar ele aqui também, tá? Não tem problema, ó. Canal de baixa, tá? Macro, já identificamos. Agora eu vou aproximar um pouco mais, tá? Olha aqui como que o movimento vendedor ele funciona, tá? Olha só. Olha a perfeição desses candles. Olha só. A perfeição da reviravolta desses candles. Ok? Olha só. Essa perfeição, essa perfeição, essa perfeição, tá? E aqui também, onde a gente acertou, mesmo pegando errado, você viu que o macro ele está influenciando para a gente vencer, que a gente está operando a favor da macro. Entendeu a lógica? Agora dá uma olhada. Aqui, né? Aqui a gente nem precisa falar, né? Porque foi uma minoria aqui, né? Que foi uns candles descaracterizados do vendedor, mas a maioria é tudo, ó, de alta performance, tá? As movimentações. Agora observa aqui, ó, né? A gente tem aqui, ó, já um candle meio que problemático aqui, beleza, de tendência. Olha aqui, problemático, problemático,
problemático, problemático, tá? Você está conseguindo entender certinho? Problemático aqui tá perfeito, tá? Outro problemático aqui, ó, que acionou o gatilho para a gente ir. Então, toda vez que os compradores eles tentam subir, tá? Como a macro ela está exercendo uma função, o poder de venda, né? Nesse momento do gráfico, toda vez que eles tentam subir, é como se tivesse um vento soprando contra, tá? É como se tivesse uma força maior soprando contra, tá? E descaracterizando toda a movimentação, ó. Repara, ó, os vendedores tentam descer daqui, ó. Tá vendo? Tentaram descer daqui, mas o comprador ganhou com muito custo. O comprador tentou fazer candle de tendência aqui, mas perdeu toda a característica do candle. Tá? Aqui, ó, vendedor tentou descer daqui, depois o comprador tentou subir, venceu a briga, mas o vendedor não deixou. Tá? Só para você entender, ó, os vendedores tudo atacando, ó. Era para ser um candle de tendência aqui, não foi, tá? Aqui era para ser um candle de tendência também, tá? Não deu certo. Olha a negação aqui. Agora, quando você olha, né, os candles vendedores, ó, cheios, ó, né? Então você tem que ter essa percepção. A macro, ela vai influenciar na sua vitória, tá? Se você fizer a operação a favor dela. Como aqui, né? Olha só. Eu fiz uma entrada aqui, peguei errado e ainda venci. Por quê? A tendência é que esse candle ele ficasse o mais perfeito possível e robusto por causa da macro, tá? Então a macro aqui, pessoal, a nossa vitória só foi por causa da macro, tá? Ó. Da macro. Ganhamos por influência da macro movimentação de baixa, né? É... Mas assim, o que que fez eu fazer uma entrada aqui, né? Qual foi o contexto que eu estava vendo? Um canal de baixa passando por aqui, ó. Entendeu? Tinha um canal de baixa aqui, ó, sendo formado, tá? Até nisso a macro está influenciando, tá? Ela está criando um canal de baixa dentro de um outro canal de baixa, né? Nesse canalzão aqui. Tá vendo, ó? E aqui teve falha de penetração, ó. Ó, falha de penetração de estrutura. Se está falhando, vai estourar a estrutura, tá? Pode ter uma gênese de movimento aqui e uma quebra de estrutura. Olha lá, tá quebrando, tá? Mas eu acho que o canal aqui ele tá ficando mais inclinado, tá? Então ele tá fazendo assim, ó. Ele tá quebrando a estrutura justamente para dar gênese a um novo canal mais inclinado, com um ângulo mais inclinado, tá? É isso que eu tô vendo aqui. Beleza, vocês entenderam por causa da nossa vitória? A macro teve interferência, tá? Ok? Olha lá. Beleza. Fizemos venda. Aí, no Euro JPY, a macro teve participação aqui também, tá? Então vamos lá? Ó, eu peguei justamente a favor da tendência para mostrar, tá? Para Luiz, ó. Tá vendo? O canal de baixa aqui. Porém, nós temos outros ângulos de baixa também, tá? Esse é um outro ângulo, tá? Que o movimento macro estava exercendo. Então, quando você aproxima mais para cá, tá? Eu posso fazer assim, por exemplo. Ó. Assim e assim. Tá? Eu interpreto assim, ó. Por exemplo, ó, o gráfico já saiu de uma extremidade, veio aqui, ficou indeciso,
tocou de novo, como está em macro de queda, ele tentou descer de novo, fez um final de movimento comprador com muito custo, tentou dar o último suspiro, já saiu uma ignição daqui, eu já entro aqui, mesmo pegando errado, a gente vence de novo, igual a primeira entrada, tá? Né? Então, é um canal de baixa aqui. E a nossa vitória também foi por influência, né? Ok? Porque olha aqui, se você analisar bem esse candle aqui, gente, esse candle aqui, ó, ele é um candle de fraqueza, tá? Mas como está indo uma macro de baixa, não é um padrão isso, tá? Ele se tornou um candle de ignição. Olha aqui o volume dele, ó. Deixa eu te mostrar. Ó. Olha aqui. Até os vendedores perdendo o interesse de vender aqui, ainda a macro de baixa forçou a barra aqui e influenciou mais outra galera a tá vindo com tudo aqui para tentar jogar o movimento, tá? Então, ó, ele chega no alvo dele aqui, certo? A figura gráfica que a gente estava buscando era essa, ó. Ele chegou no alvo, chegou no 50%, tá? Ó, falha de penetração. E aí ele tenta buscar até aqui, não consegue, mas vai lá buscar outra parte antes de descer, tá? Simples assim, ele já tinha formado uma nova figura gráfica, tá? Ó, ponto A, ponto B, ponto C, ponto D e rompe. Uma lateralização, tá? Então aproveitamos aqui a falha de penetração. Ó, aproveitamos a falha de penetração de estrutura. E a ignição, né, de um novo movimento para poder fazer uma continuidade. Mesmo pegando errado, ainda vencemos, tá? E o que estava acontecendo aqui? Uma lateralização, pessoal. Uma lateralização que rompeu para baixo por causa da influência da macro de baixo, tá? Olha só. O vento estava soprando para baixo, o comprador não conseguiu passar e aí rompeu para baixo. Provavelmente para perpetuar o canal, né? Entendeu, Luiz? Por que que a influência macro, o porquê que a macro é tão importante, que ela comanda a movimentação? Porque você vai entender a lógica agora. Ela precisa perpetuar o canal. Então, o movimento macro ele sempre vai ditar a direção para o movimento micro. Mesmo que você entre errado, tá? Igual eu entrei nessas duas operações querendo mostrar para você a influência da macro, tá? Ainda assim, a tendência do gráfico é perpetuar a macro em queda, tá? Entendeu? Vocês viram aí, né? A nossa sessão da tarde foi baseada no depoimento do Aloysio, né? Que perguntou sobre a macro, tá? Mas não quer dizer sempre que você precisa seguir a macro, tá? Se você estiver vendo que o ciclo já foi terminado, né? Vou te dar uma dica agora aqui, Aloysio, ó. Olha aqui, ó. Se você observar, tá? Ó, o gráfico está em ciclo de queda, né? Na macro. Chegou no ponto extremo. Chegou no ponto extremo. Por exemplo, ele já chegou no ponto extremo. E ele vai buscar o outro ponto. Você tem que entender essa lógica. Aqui você não precisa operar com vendas.
tá? Porque aqui ele está em fase de alta. Tá entendendo a lógica? Entendeu? Então, a macro tá ditando para você que é para você operar contra a tendência agora. Entendeu? Porque se você pegar e fizer uma venda, você tá indo contra a vontade da macro. Vocês entenderam a lógica, pessoal? Né? Se vocês venderem, a macro tá falando assim para vocês, ó, eu tô trabalhando em baixa, mas eu já completei meu ciclo de busca. Agora o meu ciclo é de alta, para mim continuar de baixa. Então o que acontece? Se você fizer venda aqui, você corre um sério risco de perder a tua operação. Você tem que fazer compra. Porque a macro está falando para você que já completou o ciclo aqui. E ela precisa chegar até aqui. Agora, se você pegar operações daqui por diante, aí é tranquilão você vender, ó. Porque a macro está falando o que para você? Estou saindo de completar o meu ciclo de alta e vou continuar de baixa com muita força para alcançar o outro ponto. Ixi, aqui seria um tobogã, hein? Né? Seria um tobogã, ó, né? Para você fazer operações aqui, tá? Então, vai treinando, tá? Os seus olhos, Aloysio, né? E os demais que nos assistem aqui, para vocês entenderem que tem horas, tem momentos que a macro vai falar assim para você, ó, já completei meu ciclo. Para que eu vou continuar vendendo? Eu vou ter que subir agora. Meio contra a minha vontade, mas vou ter que subir. Por quê? Existe algo maior que eu quero continuar, né? Que é o canalzão, o movimentão que está acontecendo. Se for lateralização, se for se for tendência de alta, né, ou tendência de baixa, você vai compreender certinho, tá? Beleza? Grande abraço aí para vocês e até o próximo vídeo. Deixa teu like, hein, se foi satisfatória essa explicação para vocês aí, tá? Até mais.